Olá! Vamos conversar um pouco hoje sobre BPMN, ou Business Process Model and Notation. Vamos descobrir o que isso significa? O BPMN, ele é a notação que utilizamos dentro do desenho de processos, que é uma notação padronizada. Por que essa necessidade, né? Na verdade, o BPMN, o Business Process Management, ele acabou gerando a notação Business Process Model and Notation. Ou seja, traduzindo isso, nós temos o gerenciamento BPM, que é o gerenciamento por processos de negócios, que tem a sua notação, que tem o BPMN, que é a notação específica para o BPM. Por que essa necessidade de ter uma notação? Até pelo tempo que eu comecei a trabalhar pensando em processos, desenhando, representando processos por desenhos, era bem comum a gente ter diversas formas, as pessoas desenham em cada instituição de uma forma e modelos, utilizando modelos e simbologias diferentes. O BPMN, ele acaba trazendo, inclusive, notações que te dão melhores oportunidades de representar um fluxo, trazendo mais, como a gente chama, de modelagem da verdade, porque ele dá o que a gente chama de gateways, portões, conexões, desconexões, que te ajudam a trazer a maior modelagem da verdade. Por quê? Porque ele lhe dá caminhos de se você vai por aquele caminho, vá por aqui, se você vai ter que usar todos os caminhos, utilize essa anotação, se você tem que usar um, dois ou todos. Então ele vai lhe dando alguns artefatos que permitem que você represente cada vez mais a modelagem da verdade. O que é o que eu aconselho quando pensamos apenas em modelagem? E aí, vamos falar, uma coisa é a modelagem, outra coisa é quando a gente desenha e quando a gente quer representar um processo pensando em automação. Pensando quando a gente quer apresentar um modelo de processos para um usuário que não tem nenhum tipo de sensibilização com essa anotação, eu só sugiro que quando formos desenhar, pensem na forma mais simples possível, porque o que importa é que quem está vindo do outro lado consiga entender e saber como aquilo vai funcionar. Como nós temos várias regras pensando no BPMN como um processo de automação, não adianta eu trazer essas regras e ser tão inflexível no desenho para um usuário que vai ler somente e tentar entender como o processo acontece dentro de um mapa de processos, dentro de um diagrama de processos, dentro de um desenho, de um diagrama que a gente vai representar para ele. Então a minha sugestão e o que eu pratico é, vamos juntar um pouquinho dessa ideia, não trazer um pouco a rigidez da anotação para representar para o usuário. Quando pensamos em automação, e lembrando que, queira ou não queira, o BPMN, ele veio de origem onde os analistas, pensando em processos de automação, criou uma regra única para que na hora que aquele desenho acontecesse, eles conseguissem pensar na fluidez daquele processo. Então ele acabou trazendo algumas coisas rígidas. Se a gente joga isso para dentro de um software, pensando em automação, as regras precisam ser cumpridas, senão a gente não consegue fazer com que a ferramenta, né, automatize aquele processo, porque ele entende cada regra que a gente está colocando no desenho da anotação, no desenho com anotação, pensando na melhor forma dele automatizar o processo. Então, pensando que a gente tem aí uma camada que vai fazer essa interação de automação do processo, aí sim faz a diferença a gente seguir a regra da anotação. E são regras algumas específicas. A gente tem ali que o processo ele fica parado e a gente usa muito um reloginho, isso aí deve ser comum para quem trabalha, né? Aguarda. E se a gente for trazer isso para automação, o aguardar é realmente aguardar, ele só vai acontecer depois daquele tempo, daquele momento. Então, assim, são dois momentos. Se eu for sugerir para vocês, se vocês vão desenhar e representar para o seu cliente, para a sua unidade, somente o desenho como representação, traga isso da melhor forma possível, utilize a anotação mais simples possível para que você consiga
apresentar e que quem está recebendo essa comunicação do outro lado, que é o seu usuário, que não é analista, que não tem a expertise da anotação, ele consiga entender o processo. Se você vai desenhar para automação, aí eu sugiro que você seja um pouco mais ali ao pé da letra com relação à anotação do BPMN. Sugiro que a gente utilize a anotação sempre, porque é a melhor forma que a gente tem de tentar validar, de tentar desenhar da melhor forma, e ela lhe dá 1000 possibilidades. Inclusive, como dica, eu utilizo muito o Visage, né? Existem outros softwares bem legais também para o BPMN, mas além dele ser gratuito, ele lhe dá ali várias possibilidades que você pode brincar e se aprofundar. Um vídeo a gente vai falar um pouquinho mais sobre o Visage ou com ferramentas de BPM que podem lhe ajudar e pensar um pouco mais dos detalhes daquilo que a gente pode inserir não só no desenho, mas pensar nas pessoas que realizam, no tempo de realização da tarefa. Esse aí eu vou deixar para um próximo vídeo para a gente poder falar um pouco mais dessa possibilidade que essas ferramentas podem ajudar a gente a descrever melhor a tarefa da sua instituição. Se você gostou, se inscreva no nosso canal para que a gente possa aí distribuir e compartilhar da melhor forma. E também não esqueça de dar o seu like, dizer que você curtiu, para que a gente possa saber como você nos entende, se você está curtindo aquilo que a gente está trazendo para vocês.